Tá pensando que baiano é mole? Pronto, agora vamos falar sério, galera. É isso aí. Porque, como estávamos falando, totalmente sérios antes de se iniciar a gravação, né? Nós estávamos. Não é não, Juliana? Você caiu, voltou agora aí. Nós estávamos falando muito sério aqui antes Eu de saio começar a porque gravação. meu chat ele trava de vez em quando, aí eu tenho que sair e voltar. Beleza. A gente estava falando coisa séria aqui. Não é porque começou a Sim, gravar sim. agora que eu estou começando a falar algo sério, não. Nós Antes a já gente estava estávamos falando falando algo sério já. sério, sim, sim. Somos A pessoas de arte, respeito, né? né? Porque a arte, ela é muito importante, a arte. A arte da cachorrada. Brasil! Vamos lá. Pessoas de respeito, nada mais. É, como é? A natureza morta. Tá. Então, aí eu tinha parado justamente nessa imagem daqui do Claude Monet, que estava fazendo comparação em relação àquelas outras imagens que a gente está mais acostumado dele pintar, as ninféias, né? Deixa eu botar aqui para vocês verem outras obras do Monet, para perceber bem a diferença do trabalho que ele fazia, para de repente começar esse. Tipo, pô, as pinturas de Monet aqui datadas já do início do século XX, serve para quê? Para passar raiva. Twitter serve para passar raiva. É só isso que eu faço. Eu passo raiva no Twitter. Eu brigo no Twitter. Não, basicamente, para mim, pelo menos, funciona muito para discutir sobre política, para ver Gente do notícias, céu. divulgação científica. Como eu sou muito ligado à questão de raça, tem várias discussões interessantes que eu vejo por lá. Questão de meio ambiente também eu acompanho bastante pelo Twitter. E tanto que eu sigo poucas pessoas me seguem no Twitter também. E quase não tem foto minha lá. Quase não, acho que nem tem foto minha. Mas enfim, aí o Claude Monet, você vê que ele sempre buscou muito essa essa forma de pintar que é muito característica de diversas obras dele já no século XX, que é quando ele se focou dentro de uma determinada abordagem artística, de um determinado tipo de técnica, que aí você consegue perceber que ele vai utilizando esse mesmo tipo de técnica em várias obras diferentes dele. Esse aqui já se aproxima mais das ninféias. Mas, ó, você percebe os detalhes da... Ih, tem um macaquinho aqui em cima. Ah, não, não é macaco, não, é um chapéu. Eu pensei que era um macaco, velho. Ó, a cabeça do macaco, ó, o zóio, o nariz, a boca. Aí isso aqui devia ser o rabo ou um braço, as pernas do macaco, mas não, é um chapéu esse negócio. Meu Deus. Vitor, Vitor, se Meu respeite. Toma Deus. vergonha, Vitor. Ai, gente, mas sério, parece muito um macaco, velho. O bicho tá pendurado na árvore assim, ó. Ai, que sensacional. Eu vou até salvar essa foto aqui, porque eu achei tão idiota isso, meu. Agora, deixa eu ver, ó. Guardar a imagem como. Botar aqui, ó. Vou deixar o almoço para Monet. Aí, ó, pronto. Essa obra de Monet já é de 1873. Ele já começa a apresentar um pouco mais dessa técnica que ele vai levar
para outros momentos, né? Então, as ninféias de Monet, acho que a grande necessidade dele de começar a representar várias vezes essas ninféias é porque isso era dentro do próprio sítio dele, da própria casa dele, né? O local onde ele morava tinha várias árvores, tinha um lago com ninféias. Então, aquilo acabou se transformando muito constante, em algo muito constante nas pinturas dele, porque era de onde ele tirava inspiração para começar a fazer variações de testes, principalmente porque Monet vai trabalhar muito na época do impressionismo, né? Impressionismo, isso. Ele vai trabalhar muito na época do impressionismo e os pintores impressionistas vão ser um dos primeiros a começarem a trazer, a fazer estudos a respeito da iluminação sobre a natureza, a forma que a luz incide na natureza e como isso pode transformar as pinturas. Então, ele começou a fazer várias vezes esses testes, de parar e pintar, por exemplo, as ninféias, lá, o laguinho dele, pessoal dele, durante uma manhã ensolarada. Então, ele vê, qual é o conjunto de cores que eu posso utilizar aqui para poder pintar essa obra, para poder pintar essas ninféias, porque a luz incidindo aqui vai trazer uma iluminação boa. Aí, de repente, 2 dias depois, começa a ter nuvens mais escuras, como se fosse de chuva, ficar nublado. Aí, pô, a quantidade de luz que atravessa as nuvens e chega ali já é diferente. Então, ele vai chegar e vai pintar já de uma maneira diferente do que pintou a primeira vez. Ele pinta no final da tarde. No final da tarde, já tem uma outra incidência de luz, porque o foco de luz, ao invés de vir de um lado, vai vir de outro. Então, as luzes e as sombras que serão geradas ali vão ser diferentes. Estações do ano também, um momento do ano que ele faz essas pinturas. Mesma coisa, treinando, tal. No outono, você tem uma quantidade de folhas mais secas muito maior. No inverno, tem tá tudo mais seco também. Na primavera, já vai ter um campo vastíssimo de flores, muito mais cores, e isso tudo vai influenciar na forma que ele vai representar isso, de pintar essas ninféias. Só que esse não é o foco nosso. Ó, um exemplo bacana aqui. Essa pintura, cheia de cores, provavelmente pintada durante a primavera, para essa pintura daqui. Ó, é bom que aparece um do lado do outro. Se refere à mesma ponte existente lá no rancho dele, no sítio dele. É a mesma ponte, mas em momentos diferentes, com luzes diferentes, em estações do ano diferentes. Então, isso vai permitir que ele possa fazer pinturas diversas vezes, diversas formas diferentes. Ele vai se repetindo, entre aspas, né? Não tem como o artista se repetir, porque aquilo que é feito manualmente nunca vai ser igual ao da outra vez. Sempre vai ter alguma diferença. Ninguém é máquina, né? Enfim, volto a partilhar essa parte daqui da natureza morta para poder explicar o seguinte. Deixa eu ver se eu encontro outra imagem de natureza morta aqui. Ih, travou.
Voltou. Gustavo Clint, Dante, Donde, Andrelotti. Aqui lembra muito cubismo. Não, vocês não deram cubismo ainda. Ó, Natureza Morta, Henri Fantin Latour, 1872. Ai, travou de novo. Monet, novamente com as ninféias. Tá vendo? Com Hominetes. Impressionismo, Edgar Degas. Aqui é Robert Louis Braille. Ó, impressionismo. Lembra um pouco Monet, mas dá para perceber bem que é o período do impressionismo por conta do que ele trabalha muito em relação à natureza e a incidência de luz. Isso aqui é fantástico. Quando a gente para começar a enxergar essas coisas, de saber dessas coisas assim, você fica besta. É uma parada muito massa. Ó, aqui a gente não, aqui apesar de se referir a flores, a folhas, não é natureza morta, porque está ligado à natureza ainda. Pronto. Sensacional. Paul Cézanne, pós-impressionismo, natureza morta. Ah, professor, mas não tem quase nada de natureza aí. Você tem umas 6 mangas, sendo que tem uma manga que parece que está atrás do vidro. Aqui tem um vinho Cantina da Serra, pela metade, então o cara que pintou já estava meio bebo, já estava meio mais para lá do que para cá, então pintou assim, já tinha comido as frutas e pá, não sei o quê. E agora? Então, aí a gente vai lá para poder falar sobre o conceito de natureza morta, né? Assim, hum, ela vai, primeiro que ela vai se fazer presente, a natureza morta em si, essas representações, elas vão se fazer presente, ela vai se fazer presente em diversos movimentos artísticos diferentes. A gente vai encontrar dentro do fauvismo, vai encontrar dentro do cubismo, mesmo que de forma mais abstrata. O cubismo é aquela coisa bem geométrica. Então, pô, a gente vai pegar flores e frutas quadradas, retangulares, triangulares, com as formas bem geométricas mesmo e bem achatadas, como se pei, na mesa, né? Mas não deixam de ser, não deixa de ser natureza morta, sabe? Impressionismo, pós-impressionismo, até mesmo esculturas e performances acabam sendo utilizadas na natureza morta. Mas aí a gente tem o seguinte: natureza morta é um gênero artístico com foco em objetos estáticos, parados e inanimados. Ah, professor, se for assim, então a gente pode pegar qualquer objeto estático, inanimado, do tipo uma casa. Uma casa, então, vai ser uma representação da natureza morta, já que é um objeto estático, parado, a casa não vai sair do lugar, inanimado. Ela está parada, plantada, ela não vai chegar e se mexer por conta própria, né? Só que assim, ela vai se concentrar na representação de figuras, de imagens que fazem parte do nosso cotidiano, mas que, como eu já tinha falado outras vezes, ele vai depender muito dessa desse elemento natural, do fato de ser um elemento natural retirado
de seu habitat, retirado do seu local, onde ele se desenvolve, onde ele cresce, de onde ele tira o seu sustento, o seu alimento, e passa a ser disposto, colocado num local diferente do seu original e transformando aquilo praticamente num souvenir, né? Então, se a gente tem uma representação dessa, como a imagem do Paul Cézanne, que ainda que tenha garrafas aqui, que tenha panos, que tenha qual é o nome disso? Uma toalha de mesa toda embolada, assim, e somente algumas poucas frutas, mas isso entra na lógica da natureza morta, porque aquilo que vai ser bem representado aqui vai ser justamente a presença dessas frutas, daquilo que vai chegar e a gente saber que foi retirado do seu local natural e foi colocado especificamente ali para essa composição, para a composição dessa cena. Que mais? Uma coisa interessante. Eu vou até copiar e colar isso daqui para vocês copiarem no caderno, que é fale perguntas. Não, Você disse que ia falar alguma coisa interessante. Aí eu disse, fale, aí você não viu. Aí depois eu disse, aí você disse, eu vou colar e copiar isso aqui para você escrever. Eu estou dizendo perguntas. não. É só uma afirmação mesmo. Que é isso aqui, ó. A pintura de natureza morta despontou, apareceu como uma crítica à religião, quando lá no século XVI, na Holanda, a Igreja Protestante censurou que a arte explorasse qualquer item religioso. Sim, para escrever no caderno. Copiar isso aí no caderno. Isso, na matéria de artes. E aí, para se libertar dessa imposição, explorar sua criatividade ao máximo, os artistas começaram a pintar frutas e objetos em telas que atuavam como uma espécie de código. Então, aqui a gente tem justamente isso. A natureza morta, a pintura da natureza morta, ela vai aparecer com força lá no século XVI como uma forma de protesto, como uma forma de crítica à igreja protestante que censurou qualquer arte que se referisse a um item religioso. E por que isso? A gente sabe que até o século XVI a gente teve uma influência muito forte, lá mais ou menos a partir do século V até o século XV, a gente teve uma influência muito forte da Igreja Católica, tanto no financiamento dos artistas, quanto como fonte de inspiração. Então, muitos artistas de toda essa época, eles, como uma forma de agradar a Igreja Católica, aqueles que ajudavam a financiar suas obras e tal, ou como forma de presente, ou como forma de treinamento, de técnicas e tudo, eles desenhavam questões que eram ligadas ao tema de religiosidade. Então, desenhava um anjo, ou desenhava ou fazia uma escultura de um anjo, de Jesus, de Maria, de temas que celebravam alguma ideia de religiosidade, que celebravam alguma ideia de fé, de santos. Então, tudo isso ligado à Igreja Católica. Tá? Só que o que acontece? O protestantismo ele surge lá entre o século XV e o século XVI muito forte para bater de frente com o catolicismo.
protestantismo ele surge a partir do cristianismo, ele está dentro do cristianismo. Os protestantes, eles acreditam também na existência de Deus, na existência de Cristo, só que os protestantes eram contra a forma que a Igreja Católica estava explorando a fé das pessoas. Então surge lá com Martinho Lutero, surge com Calvino, surge com os anglicanos. E uma das reivindicações, uma das coisas que eles falavam dentro de... É exatamente isso aí. Uma das coisas que eles falavam dentro dentro dessa defesa do protestantismo era justamente que não se deveria fazer o culto a imagens. Você não pode cultuar a imagem. Se você não pode cultuar a imagem e pinturas e esculturas se referem a imagens, você não pode fazê-las. Você não pode pintar um quadro que se refira a uma imagem. Você não pode pintar, produzir uma escultura que se refira a uma imagem religiosa. E aí o que é que os pintores, então, dessa época fizeram? Então, assim, pô, beleza, a gente não pode fazer isso não, vamos pintar qualquer coisa. Vamos começar a pintar fruta. Vamos pintar flor. Jarro de planta, colocar umas florzinhas dentro. Pronto, frozen. E aí, então, começa justamente isso. Como a igreja protestante censurou a arte que explorasse esse tema religioso, as florzinhas, esses artistas se libertaram dessa imposição, explorando a criatividade. Eles precisavam continuar treinando e precisavam continuar vendendo quadro também. Então, eles começaram a pintar esses quadros que se remetem à natureza. Afinal de contas, pô, todo mundo gosta de natureza. Só quem não gosta de natureza é Ricardo Salles e o governo Bolsonaro, né? Que aí eles querem queimar tudo. Queimar ou derrubar para mandar para o mato, ou para mandar para o gado. Tirando isso, todo mundo gosta de natureza. Então, vamos pintar temas ligados à natureza, porque as pessoas vão continuar admirando, vão continuar comprando, vão continuar ajudando a esses artistas a se desenvolverem. Então, pronto. Os artistas pintavam elementos que pareciam ser desconexos, uvas, flores e pássaros, mas, na verdade, queriam retratar a comunhão de Jesus Cristo e a abundância. Então, assim, muitos desses desenhos, muitas dessas pinturas, na verdade, tinham mensagens subliminares. Como assim, professor? Não queriam dizer exatamente o que estava sendo visto ali. Tipo, uma fruta não representava somente uma fruta. Representava a ideia de comunhão. Por exemplo, claro, eu não tenho como saber qual é a dessa imagem, até mesmo porque ela não foi produzida durante esse período do protestantismo. Mas poderíamos fazer uma análise aqui, sabendo disso, dessa proibição dos protestantes em relação às pinturas com temas religiosos, poderíamos começar a trazer um monte de ideia de mensagem subliminar aqui, do tipo, já que a gente precisa trazer uma mensagem subliminar aqui, vamos fazer o seguinte. Aqui tem uma garrafa de vinho e aqui tem uma garrafa de água. Pô, na história de Jesus, na mitologia cristã, se diz que Jesus transformou a água em vinho. Ó,
De repente, essa é uma das mensagens subliminares que estão aí. A transformação da água em vinho. Outra ideia de comunhão, de abundância, de fartura. Tipo, se a gente tem várias frutas na mesa, não é uma pessoa só quem come essas várias frutas. Significa que isso pode ser dividido entre várias pessoas. Na Santa Ceia, e assim como o que Jesus sempre defendeu, era o quê? Você partilhar o pão, você compartilhar do seu alimento. Então, para que melhor representar essa partilha do que você colocar várias frutas onde várias pessoas podem comer juntas, comer ao mesmo tempo? Ó, poderia ser mais uma ideia, mais uma mensagem subliminar em relação a isso. E, rapaz, só ficou agora aí Ah, tem Cauã também. Eu, Júlio e Cauã na aula. Que legal, né? Muito bom. Muito bom. E Luciano também aqui, ó. Professor de inglês vai tomar um susto, repara. É, velho. Eu vou ficar para assistir a aula dele, velho. Só para ter mais gente na sala. Porque chato isso. Não, brincadeira, eu não posso ficar, não. Infelizmente. Senão eu ficaria, até ficaria, mas não posso, não. Ele vai dizer, meu jovem. Professor, quer the books on the table? Dizer igual a Dora. Você está vendo isso? Vou colocar uma música aqui, professor, para você escutar, que é de onde eu aprendi o inglês. Deixa eu ver aqui qual é. Deixa eu ver se é esse daqui. Peraí. Hi people, I have a good news for you. The double MP4 have a new music. It looks like the table. So, he is a little bit different. The name is The Book is on the Table. Let's play, DJ. I'm sorry, I have a detail for you. Everything is on the table. The book is on the table. Table, table. The dog is on the table. Table, table. The cat is on the table. Table, table. The chicken's on the table. Table, table. And everybody's on the table. Table, 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 and everybody's on the table. And everybody's on the table. And everybody's on the table. Não, Vitor, não, Vitor, não. The book is on the table. Table, table. The woman is on the table. Table, table. The man is on the table. Table, table. The child is on the table. Table, table. And everybody's on the table. Table, 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 table. Pronto, parou a palhaçada. Parou a palhaçada. Acabou. Aula de inglês, poxa, gente, assim, ó, the book is on the table. O livro está sobre a mesa. A mulher, the woman is on the table. A mulher está sobre a mesa. O homem está sobre a mesa. O cachorro, o gato, a galinha. And everybody is on the table. E todo mundo está sobre a mesa.
Pô, sensacional, velho. Sensacional, né? Ah, se eu fosse professor de inglês, eu só dava aula assim. Só dava aula assim. Ah, Juro, Vitor, quando tiver no ensino médio, você ter sua falta. Muito vai decepcionante. começar a sentir falta nas férias, né? Já começa a sentir falta aí a partir das férias. Sim, 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 sim. Mas, enfim. é, eu até esqueci o que eu ia falar. Fiquei tão Sim, empolgado com The Books on the Table. das artes, da natureza morta. É, natureza morta. Deixa eu colocar aqui de novo. Vai botar o que agora? Não vou colocar música, não, se preocupe, não. Mas é interessante. Imagine só a galera assistindo essa aula depois, do nada, de repente aparece The book is on the table, 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 the man's on the table. Gente, vai assim, meu Deus. Aí os pais de vocês assistindo a aula, passando por perto assim, olha assim, o que é isso, menino? Exatamente, isso aí, Júlia. Eu estou copiando agora. A pintura da natureza morta, ela vai despontar com uma crítica à religião, sabe? E aí é o que eu estava falando, tipo, essa interpretação que a gente fez, que eu fiz aqui em relação a porque água, vinho, pode ser a ideia da transformação da água em vinho, a quantidade de frutas aqui pode ser a ideia de partilha. Claro, isso é tudo muito subjetivo, tá? Eu posso chegar e falar que tentar imaginar que é isso, tá? Um outro ponto interessante aqui é assim, aqui foi colocado tipo uma toalha de mesa, mas pode não ser uma toalha de mesa, pode ser um manto. E aí a gente vê, pô, Jesus usava um manto e coisa e tal. Esse manto com motivos que a gente chama de motivos florais ou motivos orgânicos, que são esses desenhos em forma de folhas, que lembram não somente a ideia de natureza, claro, mas pode se remeter também a questões religiosas. O ramo da oliveira, que era usado na Eucaristia. É ramo da oliveira? Não estou lembrado agora se é da oliveira. Mas que era usado na Eucaristia, é usado na Eucaristia, por exemplo. Então, vários elementos que realmente, apesar desse quadro ser de 1895, que não é mais uma época que o protestantismo estivesse presente no cotidiano europeu, tão forte quanto foi no século XV e no início do século XVI, mas a gente pode fazer referência a esses elementos. Sim. Então é muito interessante. Muito interessante. Eu vou colar essa outra parte aqui também. Também Professor, copio. eu já escrevi essa. E agora, para escrever essa outra que você vai colar? Essa? Essa daí. Amado, tudo bem com você? Mas é o último. É porque eu não separei isso numa apostila. Deixa eu ver, acho que ficou muito grande. Não, tá certo. Eu não separo isso numa apostila para poder mandar para vocês, porque só são esses 4 parágrafos. Então, o texto é bem pequeno. Então, a questão vai ter questão na prova, se eu não me engano, são 2 questões na prova, inclusive, dentro desse texto, dentro desse pequeno texto aí. O resto, a prova está bem fácil mesmo. Sombra projetada, sombra própria, tipo de tinta e coisa e tal, tá bem de boa. Fácil, estudem, broquem, tire 5. Se puder tirar 10, tire 10 nessa prova para ficar com nota 15.
Não importa. Mas, enfim. E aqui, e só para a gente finalizar essa aula, só falar desse segundo trecho aí que eu coloquei, a arte de natureza morta retratada nessa Idade do Ouro, na Cidade de Ouro, tinha como inspiração a fragilidade da vida. E assim, as obras de seus artistas exploravam outros elementos que simbolizavam a morte, como crânios, para mostrar como tudo pode ser fugaz. Ou seja, dentro do... Deixa eu só ver uma coisa aqui. Dentro da natureza morta, você pode ter representações de crânios. Tipo, só o crânio? Não, crânio, uma vela, uma flor e tal. Mas a ideia de se colocar um crânio... Eu vou ver se tem uma imagem assim também aqui. Mas, de qualquer forma, ó, Renoir, 1881, Natureza Morta. Van Gogh, já Paul Cézanne, The Basket of Apples, a cesta de maçãs. Tem umas bolachas champignon aqui também, né? Aí ele montou assim, como se fosse uma fogueira de São João. De Cavalcante, brasileiro, finalmente um brasileiro. De Cavalcante. E aí, no fundo, ele já coloca outras imagens. É diferente, por exemplo, daquela outra imagem que eu mostrei com uma mulher com um violino, né? Então, tinha um arranjo de flores na mesa, tinha um outro numa cabeceirinha ali, mas o foco não era nele. Aqui, apesar da gente ver igrejas e casas ao fundo, a frente tá bem gritante, né? Tá jogada assim o arranjo de flores. Então, aqui se trata de natureza morta. Aldemir Martins já é uma obra bem mais simples, quase que abstrata, mas é uma representação também de um jarro com várias flores e folhas. Jan van Huysen, mesma coisa. Aqui tem os bichinhos também, tem uma lagartixa aqui, uns ovos que a lagartixa está comendo, miserável lagartixa. Mas a ideia da natureza. Aqui não mostrou do crânio, não. Ele fala do crânio, mas não mostrou. Mas, enfim. É isso, essas obras lindas, maravilhosas, sensacionais aqui. Deixa eu botar aqui, ó. Natureza morta, crânio. Pronto, sensacional, sensacional. Ó, a representação de natureza morta. Mas, professor, não tem flor nenhuma. Como é que isso daí vai ser a ideia de natureza morta? Sotaque de baiano, né? Como é que vai ser essa miséria aí? Vai ser natureza morta. Se não tem nada na natureza, nem morta. Não, morto tem os caras. Meu Deus. Aqui a gente traz uma ideia interessante, porque é um crânio humano. O crânio faz parte, o humano, o homem e a mulher, o homem faz parte da natureza. Se eu falo que quando é que se cria uma imagem sobre a natureza morta? Quando você retira do seu habitat natural as flores, as frutas, os animais. Sem aquilo, eles morrem, porque eles não conseguem mais se desenvolver. Você tirou uma flor de um canteiro, colocou num arranjo bonito e pintou. Pronto.
Só que ali se trata de natureza morta porque você, para eternizar aquela flor, você matou ela. Você tirou a fonte de nutrição dela. Aqui, o homem não tem como se desenvolver mais. O crânio representa a morte do homem. Uma flor retirada de um campo, de um jardim, e colocada num vaso, representa a morte da flor. Depois ela vai murchar e tal, não sei o que inclusive vai continuar sendo natureza morta, literalmente morta. Mas aqui também traz essa ideia de fim da sua vida, do fim do seu desenvolvimento. Ele virou um crâniozinho. Pode ser que algumas dessas imagens, elas tenham essas representações da natureza, de flores, de folhas? Pode. Mas nesse caso aqui não é uma regra. Interessante a imagem também. Aqui não é natureza morta, eu acho. Não sei. Natureza morta, sabia que era Pablo Picasso. Aqui a gente vê bem quando é algo de Pablo Picasso. Sabe bem como é o que Picasso pinta. Fantástico. Aqui representa a ideia de natureza morta também, porque isso daqui seria o crânio de um touro. Também colocado aqui para poder ter essa representação e tudo. Então se refere também a uma natureza morta. Enfim, vou finalizar por aqui, Júlia e Cauã. Cauã também está aí na sala. Vou finalizar por aqui. Não esquecer do e-mail, tá? Eu vou até abrir logo o e-mail aqui, deixar aberto para poder te responder. Eu vou pegar de novo lá as referências que a menina me passou. Para isso, para poder te responder. Tá? Então, sextou, galera. Boa prova. Não se esqueçam de copiar esse trecho daí. Qualquer coisa, assiste de novo esse vídeo, bota lá no finalzinho da gravação, no finalzinho do vídeo, porque tem esses... Ou então, Júlia, se você quiser, já que você copiou, tira uma foto, manda para... o professor mandou copiar isso aqui. Oi? Certo. Eu mando, sim. Pronto, aí manda para a galera e fala assim, vai ter questão na prova que o professor tirou daqui, desse pequeno texto aqui. Beleza? Certo. Valeu. Tchau. Fui. Beijão, Júlia. Tchau, Cauã. Até semana que vem durante as provas. Valeu. Até.